Aula 7, agora falemos de pronomes. Chegamos. A última questão da aula passada já tinha, né? Eu dei um spoilerzinho, falei do eu. Agora está na hora de tratar o pronome eu e tantos outros pronomes, né? Classe importantíssima, classe dos pronomes. Vai ser essa aula todinha para apontar os principais aspectos, as principais especificidades, digamos assim, da classe dos pronomes. Então, está aqui na apresentação e vamos ao conceito. Essa família dos pronomes, qual é a proposta da família dos pronomes, né? Qual é a ideia dela? Então, vamos aqui de rosinha, né? O pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Então, tá, vamos aqui, começando. Na classe dos pronomes existem dezenas de pronomes. Alguns deles serão de substituição, outros serão acompanhantes. Então, alguns pronomes se prezam a acompanhar simplesmente um núcleo substantivo. Outros servem para substituir. Aí você me pergunta, qual é o mais trabalhoso, que mais aparece, por exemplo, em prova? São os de substituição. Claro, porque quando você substitui, você tem um papel ali, uma responsabilidade no discurso muito mais complexa, muito maior do que simplesmente um acompanhante, tá? Mas vamos ver aqui exemplinho de substituição e acompanhamento, que é a proposta da classe dos pronomes. Então vejamos aqui, ó. A frase é: a conta foi paga hoje pela manhã? Tá. Existe um substantivo aqui, conta. Vamos supor que eu queira substituir esse substantivo por um pronome. Claro, o substantivo conta é um substantivo feminino singular. Então, é claro que a substituição dele vai levar em consideração um pedaço maior, incluindo o artigo, né? Então, eu poderia fazer a troca desse a conta por ela, né? Eu não posso falar, a ela foi paga hoje pela manhã? Não, né? Eu tenho que pegar o núcleo substantivo, né? E todo esse termo circulado por ele tem que ser trocado. Então, ela é um pronome porque substitui um substantivo. Então, essa é uma das propriedades da classe dos pronomes. É a possibilidade de substituir um substantivo. A outra, como eu disse, é de acompanhamento. Vamos à frase. Essa conta ainda não foi paga. Novamente, o substantivo é conta. Só que aqui eu não vou substituir o substantivo. Você vê que essa palavrinha, essa, está acompanhando. Está só fazendo ali, né, o acompanhamento de arroz, como a gente fala, do substantivo conta. Mas é um pronome. Um pronome do tipo demonstrativo, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, ó, seja por substituição quanto por acompanhamento, o ela e o essa são chamados de pronomes. Tudo bem até aí? Então, ó, a classe dos pronomes se propõe a isso, ou a substituir ou a acompanhar um substantivo. Aí o que acontece? Lá no colégio, nós ouvimos falar, existem vários tipos de pronome. Pronome pessoal, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo. Pois bem, eu não tenho todo o tempo do mundo para falar tudo de todos eles. Então, nós vamos aqui focar nas principais pegadinhas de alguns tipos. Eu anotei aí no material de vocês, né, os tipos de pronomes mais comuns em provas, e aqui no quadro eu vou abordar questões mais chatas, aspectos pegadinha no uso dos pronomes. Uma observação: existe uma matéria chamada colocação de pronomes, a posição dos pronomes. Eu não vou falar de posição deles agora, isso vai ficar para uma aula lá mais para o final do curso. Hoje eu só vou falar dos usos, o reconhecimento dos pronomes, né? E os tipos de pronomes, como é que eles se manifestam na frase.
tá? E os mais difíceis, os que mais causam problema e dificuldade para análise dos alunos, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo que aparece aí é o pronome pessoal. Então, os pronomes pessoais, quando é que um pronome é chamado de pessoal? Né? Então aí a gente já começa a analisar. O pronome é chamado de pessoal quando ele corresponde a uma das chamadas pessoas do discurso. Existem 3 pessoas no discurso. Aí, como fala um sábio português, a primeira, a segunda e a terceira. Tá, mas essas 3, quem são essas pessoas? A primeira pessoa é quem fala, né? Primeira pessoa. No singular, eu, né? Digamos assim. No plural, eu e mais alguém, né? Pronome pessoal. Segunda pessoa é com quem se fala, né? O tu no singular ou o vós no plural. E a terceira pessoa é de quem se fala. Então, no eixo de comunicação, tem o falante, tem o ouvinte, e o falante conversa com esse ouvinte, de repente fala de alguém ou de alguma coisa, que é a terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas. Então, por isso que o nome é pronome pessoal, porque trabalha uma das 3 pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala, ou de que ou de quem se fala. Certo? Mas aí tá. Isso tá muito bonitinho, você vê até aí no quadro na primeira página. Só que, dentro dos pronomes pessoais, tem os pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo. A escola não deixou isso muito claro para você, e aí eu tenho que explicar aqui na imagem. Quando um pronome é do caso reto, para eu dizer que um pronome é do caso reto, ele precisa obrigatoriamente ser sujeito da oração. Tem que ser o sujeito. O verbo tem que concordar com ele. Se esse pronome não for sujeito naquela oração da qual ele faz parte, ele vai ser chamado de pronome pessoal do caso oblíquo. Então, para ser reto, tem que ser sujeito. Não é sujeito? É oblíquo. Tá? Aí, vamos lá. A tia falou, os pronomes pessoais do caso reto, fácil. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Será que é isso mesmo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vou falar a verdade para você. Desses 6 que a escola lá mencionou, só 2 são exclusivamente retos. Ou seja, o eu e o tu, eles só aparecem na função de sujeito. O ele, ela, nós, vós, eles ou elas podem ser sujeito, e aí eles serão retos. Em outros contextos, eles podem ser não sujeito. Aí eles vão ser oblíquos. Olha aqui. Na duplinha. Eu não li nada a respeito. O verbo é ler. Quem não leu? Eu. O eu é sujeito. Então aqui, o eu é pronome pessoal do caso reto. Assim como na outra frase. Ele ainda não chegou. Quem não chegou? Ele. Então veja. Na primeira, o eu é o sujeito do verbo ler. Na segunda, o ele é o sujeito do verbo chegar. Então, como eu falei, o eu é sempre sujeito, então ele é sempre pessoal do caso reto. O ele aqui, por ser sujeito de chegar, é pronome do caso reto. Próxima dupla. O distribuidor nada entregou a mim. Quem entregou? O distribuidor. Então, o sujeito dessa oração aqui é o distribuidor. Você vê que tem um mim, primeira pessoa, só que essa primeira pessoa não é ela que entrega, porque o sujeito nós já achamos, o distribuidor. Então você vê que essa primeira pessoa não é sujeito, então ela não pode vir escrita na forma eu, tem que ser uma outra forma, me, mim ou comigo. Então esse mim aqui é chamado pronome pessoal do caso oblíquo. Assim como esse daqui. A diretora não disse nada a ele. Quem não disse? Quem disse? A diretora. A diretora é o sujeito. Então, nessa frase aqui, o ele não pode ser pronome pessoal do caso reto como na primeira. Na primeira, o ele é reto porque é sujeito. Na segunda frase, o ele não é o sujeito do dizer.
Porque não é ele que disse, é a diretora quem disse. Então, se o sujeito de dizer não é o ele, é a diretora, eu não posso dizer que o ele é pronome pessoal do caso reto nesta oração. Ele é do caso oblíquo. E note que, sendo oblíquo, ele vem antecedido de preposição. Pronome oblíquo, tá? Tônico aqui, ó. Igual esse daqui, ó. Tudo bem? Então, isso é só para dar uma apimentada. Pronomes pessoais se referem a uma das pessoas do discurso. Caso reto, na função de sujeito. Caso oblíquo, não sendo sujeito. Essa é a base simplesinha daí. Vamos estender agora esses pronomes pessoais, porque na rua existe uma dúvida muito clássica, que é entre o uso do eu versus o mim. Muita gente troca um pelo outro, e é muito simplesinho. É quase que natural você perceber o erro, e também é muito natural você perceber o acerto. Se pudéssemos colocar numa regra, a regra está aqui, tá? Então, ó, preposição, você tem que usar um pronome pessoal. Você não sabe se é o eu, do caso reto, ou o mim, do caso oblíquo. O critério para você usar o eu ou usar o mim é o que vem depois dele. Então, preste atenção. Se depois desse pronome, que você lá na frase não sabe se é o eu ou o mim, se depois desse pronome aparecer um verbo, eu acabei de falar. Esse verbo tem que ter um sujeito. E qual dos dois só pode ser sujeito? O eu. Pronome pessoal do caso reto. Comentei agora. Então, se tiver um verbo, esse verbo aqui da sequência tem que ter um sujeito. Agora, se depois desse pronome aparecer qualquer sinal de pontuação, ponto, vírgula, qualquer sinal de pontuação, ou uma palavra que não seja verbo, pode ser de qualquer classe gramatical, conjunção, artigo, pronome, qualquer, não pode ser verbo por eliminação. Aí tem que usar o mim. Olha como é que é fácil. Este bolo é para, o para é preposição. Pode ser qualquer preposição, para, sem, com, em, qualquer preposição, que a gente vai ver já já. Então, para é preposição. Tem que usar um pronome. Depois vem o quê? Sinal de pontuação. Então é o mim. Bem natural. Tá. Segunda frase. Essa camisa é para preposição. Tem que completar com pronome. Depois vem o quê? Verbo. Vestir. Quem é que vai vestir? Sujeito. Dos dois, o sujeito só pode ser o eu. Então, é para eu vestir. E na terceira, para preposição, pronome. Depois vem o quê? Um sinal de pontuação. Vem uma vírgula. Sendo uma vírgula, está aqui no roxinho. Eu tenho que usar o para mim. E aí o aluno fala, ah, mas professor, tem um verbo na sequência. Né? Ó, tem um verbo aqui e tem um verbo aqui. Mas só que note, aqui existe uma vírgula. Essa vírgula vamos estudar bem lá na frente. Ela está marcando, né, um termo antecipado. Eu intercalei uma antecipação de um termo sintático. Esse termo aqui, para mim, normalmente nós usamos no final da frase. O que eu fiz? Desloquei esse termo do final para o início. E esse deslocamento, eu vou comentar bem lá no futuro, esse deslocamento ele pede obrigatoriamente uma vírgula. Acaba que essa vírgula de uma outra matéria ajuda no assunto de hoje. Tá? Então apareceu a vírgula, essa é a cola de que eu não posso usar um pronome pessoal do caso reto, porque não é o mim que vai fazer. E tem gente até que fala, ah, mim não faz nada, mim não é índio. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Não, né? Isso daí é um bullying, é um estereótipo totalmente equivocado sobre o índio, porque os índios não falam assim, né? Não é legal isso daí. O índio fala lá a língua ou as línguas dele. E índio não fala mim fazer, porque mim quer, porque... Não tá, tá? Isso é uma forçação, tá? Então, aqui nós fechamos. Então, essa é uma dúvida, porque na rua muita gente erra para um lado, erra para o outro, o negócio do pronome eu versus mim. E para terminar esse primeiro bloco, vamos falar de 4 pronomes oblíquos que geram uma confusão em prova, que é o quarteto do o, lo, no e lhe. Aqui estão na tela. Todos esses 4 pronomes aqui, eles são de substituição. Então vamos ver como é a substituição. Eles vão substituir sempre
os chamados objetos. No caso aqui, vou falar no futuro, mas hoje eu já dou um briefing, um adiantamento. O lo e o no vão trocar substituir os chamados objetos diretos. E o lhe vai trocar os objetos indiretos. Então vamos ver os três primeiros. Ó, primeira frase, olha a mecânica, sem entrar muito em nome técnico. Vou convencer o diretor. Quem convence, convence alguém. Então esse o diretor aqui, vou convencer X. O diretor é o objeto direto. Quero trocar. Qual é o critério para a troca do objeto direto? É olhar a terminação do verbo. A regra diz o seguinte, quando o verbo termina em R, eu vou usar o lo, lá, los, las. Isso está aí na folha, eu vou botar no quadro resumo. Já. Peraí. Então, ó, segura. O diretor, objeto direto, termina em R. Lo, lá, los, las. Como o diretor é masculino singular, vou convencer lo. Aí você vai, acabou, lindo. Tá lindo não. Sempre que eu usar o lo, lá, los, las, eu tenho umas duas coisinhas a fazer. Primeira, esse R aqui, que foi o critério de escolha de um desses três aqui, ó, esse R vai ter que sair, ó lá. Ele sai de linha. Some. Então, vou convencê-lo. O R caiu. Tá bom, caiu. E acabou por aí? Não. Porque a partir do momento que esse R sai daqui, esse convencer é uma oxítona terminada em E. Nós estudamos isso lá atrás. Oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS tem que ter acento. O timbre aqui é fechado, é convencer, então tem que usar o acento circunflexo. Agora terminou. Vou convencê-lo. Então esse daqui dá trabalho. Pelo critério de substituição, segundo, pelo corte e possível acentuação. Nem sempre vai ser acentuado. Quer ver? Fez as questões? Quem faz, faz alguma coisa. As questões é o objeto direto. A regra diz que quando o verbo termina em Z, eu também troco por lo, lá, los, las. No caso, as questões, feminino plural. Então vai ser o las. De novo, usei o lo, lá, los, las, eu vou cortar essa consoante final. Então a letra Z vai desaparecer daqui. E aí eu olho, fe, uma sílaba, tônico, oxítona monossilábica, tônica, timbre fechado, acento. Então, olha que feio, vai ficar isso mesmo, felas, né? Então, é isso que cai muito por aí, o povo por não usar, não saber, achar feio, erra. Então, novamente, ó, o R e o Z, critério para usar o lo, lá, los, las. E ainda tem outra letrinha para o lo, lá, los, las. Quem oferece, oferece algo. Ah, professor, mas oferece algo a alguém. Não botei o a alguém, então não se mete. Então ofereço o quê? Os serviços. Algo. Objeto direto. A letra aqui é S. E a regra diz que o S também vai pedir a troca pelo lo, lá, los, las. Então, oferecemos os serviços. Os serviços é masculino plural. Se é masculino plural, oferecemos-los. Usei o los, o que vai acontecer com esse S? Sai daqui. Vou acentuar? Não, porque é uma paroxítona terminada em O, a gente não acentua. Já vimos isso na aula de acentuação gráfica. Então, para por aqui. Então, quando é que eu vou usar o lo, lá, los, las? Quando eu tiver que trocar um objeto direto e o verbo que vai exigir esse objeto, esse complemento sem preposição, terminar em R, Z ou S. Certo? Então já tiramos esse de linha. Próxima imagem. Receberam a encomenda. Quem recebe, recebe X. Recebe alguém, recebe alguma coisa. O receberam termina com um som nasal. Bom, esse lo, lá, los, lá já foi. Sobrou o o e o no. Desses dois, entre o o e o no, o que combina com som nasal? É o no. Feminino singular, receberam, sai do nasal e entra no nasal. Receberam, tem uma harmonia sonora aqui. Tá? Encomenda é feminino singular, por isso que tem um na.
E nada mais acontece, acabou por aqui. Depois, comprei o livro. Comprei não termina com nasal. Não termina com R, com S ou com Z. Quem compra, compra X. Então, por eliminação de trio, já foi o lolá, los, las, já foi o noná, nos, nas. O que sobrou? O, a, os, as. Livro é masculino singular, comprei, o. E também nada mais acontece. Lembrando, o corte só existe quando eu uso lolá, los, las. Com o noná, nos, nas e o, a, os, as, não tem corte, ó, fica inteirinho do jeito que está. E aí sobrou o quê? O lhe, o lhes, que eu comentei agora há pouco. Ele só é utilizado para trocar objeto indireto. Então, ó, entregaram, quem entrega, entrega algo, entrega X a alguém. O objeto indireto, ele se caracteriza por ter uma preposição exigida pelo verbo, entregar a alguém, para alguém. Então, ó, aqui está pedindo a troca do objeto indireto. Logo, o objeto direto, que é o livro, continua lá no lugarzinho dele. Se é para trocar o objeto indireto, lhe ou lhes. No caso aqui está no singular, lhe. E não muda também nadinha. Foi? Então, esse é o quadro. Resumindo, olha que foto belíssima aqui no final. Foi isso que eu expliquei. Trocando, ó, o, a, os, as para objetos diretos, né? E aí as terminações é que determinam. Só um detalhezinho aqui, rapidinho, rapidinho. Essa terminação nasal do noná, nos, nas, esqueci de falar ali atrás, desculpa. Não pode ser de futuro do presente ou futuro do pretérito. Isso vai dar uma outra matéria. A gente não pode falar hoje, tá? É somente nasal de presente ou de passado. E aqui, o que não for isso daqui, por eliminação, é o, a, os, as e o lhe para objetos indiretos. Então, aí, lhe ou lhes, né? No caso, ali foi lhe porque era singular. Então, próximo bloco, vamos continuar com outros pronomes, os indefinidos e os relativos. Até já, um abraço.